neste momento que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Estamos muito felizes porque você já está conectado aqui desde o início e nós queremos fazer um desafio para você neste momento. O desafio é que você convide outras pessoas para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nesta noite nós vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus tem a nos falar em Sua Palavra. Mas antes de estudarmos, nós vamos primeiramente fazer uma oração, suplicando que o Espírito Santo atue em nossas mentes, ajudando-nos a entender o que está escrito em Sua Palavra. Então, se você puder, nós te convidamos para que você se ajoelhe na presença de Deus. E neste momento nós vamos fazer uma oração dirigida pelo pastor Davi Germano, que está conosco aqui nesta noite. Ele estará nos conduzindo nesta oração. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas Tuas ricas bênçãos e por esta oportunidade de estarmos juntos com os nossos internautas para mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração, que as mensagens que nós ouvirmos da Tua Palavra possam produzir frutos em nossos corações. Amém. E possamos firmar a nossa fé, sabendo que a Bíblia e somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e esperança. Amém. Perdoe os nossos pecados, dá-nos uma noite de bênçãos, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus queridos, se você é inscrito do canal Abrindo a Bíblia, nós queremos dizer para você que, de fato, nós ficamos algum tempo aí sem postar vídeos novos, porém, nós nos organizamos para que semanalmente tenhamos um momento de juntos estudarmos a Bíblia. Porém, nós não estaremos pondo vídeos gravados. Esses estudos serão ao vivo. Nós iniciamos isso na semana passada e estamos hoje e queremos prosseguir com a graça de Deus. Então, nós contamos com a sua presença, com a sua participação assistindo, comentando aí no chat. Nós ficamos muito contentes de ver os comentários das pessoas que assistem, né, que são inscritas, ou mesmo que não sejam inscritas, mas assistem e comentam, concordando ou discordando. Olha, eu não entendo assim, eu entendo diferente, eu entendo de tal jeito, tal texto fala assim e está na Bíblia. Eu tenho lido vários comentários assim. Isso é muito importante. A sua interação, a sua participação é muito legal. E o propósito desses estudos aqui, o principal objetivo desses estudos aqui ao vivo, é exatamente dar atenção aos comentários que vocês têm feito aí. Então, há algum tempo atrás, nós gravamos uma série de vídeos, juntamente com o pastor Cristiano Souza, falando sobre o estado dos mortos. O que acontece com a pessoa após a morte? Para onde ela vai? O que ela fica fazendo? O corpo vai para onde? A alma, o espírito vai para onde? O que é a alma, o espírito? Então, vários aspectos ligados a isso, nós procuramos explicar numa série de vídeos e postamos no canal Abrindo a Bíblia. E muitas pessoas têm assistido esses canais, esses vídeos, têm comentado. E hoje nós separamos 11 perguntas. Estas perguntas são baseadas em dezenas de comentários, comentários do vídeo O que os mortos sentem e fazem. Eu não sei se você que está neste momento aqui nos assistindo assistiu este vídeo. Se você não assistiu, a nossa equipe de produção está colocando aí no chat o link deste vídeo. O que os mortos sentem e fazem. Se você não assistiu, clique depois, clique nesse link e assista. É muito legal as explicações ali. Várias pessoas assistiram, comentaram e nós pegamos comentários de diversas pessoas e com base nestes comentários, nessas afirmações, questionamentos e etc., nós elaboramos aqui, passamos a limpo 11 perguntas
E hoje estaremos trabalhando, procurando responder estas perguntas, estes comentários. O pastor Cristiano Souza não está ao vivo aqui no estúdio conosco, mas ele está ao vivo lá de Santa Catarina. Ele estará, virtualmente participando conosco. Comigo aqui está no estúdio o pastor Davi Germano, que fez a oração conosco aqui. Ele esteve conosco semana passada e está novamente conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Davi. É um prazer, pastor Joel, estar junto com você e com todos os nossos internautas em mais um programa Abrindo a Bíblia. E queremos agora colocar aí o irmão Cristiano para cumprimentar os nossos internautas. É um prazer, irmão Cristiano, ter o irmão conosco neste momento para estudarmos a palavra de Deus. Boa noite, pastor Joel, pastor Davi. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando aí em seus lares. Agradecemos assim, essa oportunidade de abrirmos novamente a Bíblia, a palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado, pastor Cristiano. Talvez alguém pense, talvez alguém comente, mas que importância tem estudar sobre isso? O importante é o que acontece conosco quando estamos vivos. Depois que morre, o que é importante? Por que é importante saber isso? Talvez alguém pense assim, mas, pastor Cristiano, é importante estudarmos esse assunto ou não? Por que é importante? Desde quando existe uma verdade clara sobre o que acontece quando a pessoa morre e outra palavra contrariando o que Deus falou? Desde quando existe isso? Antes de entrarmos diretamente nas perguntas, eu queria que o irmão falasse alguma coisa nesse sentido. É importante nós entendermos este assunto, porque este assunto é um assunto muito claro nas Escrituras, né? Então, a primeira mensagem de que o ser humano nunca morre, porque essa é a ideia, né, de que a morte não é o fim de todas as coisas, e na verdade não é mesmo, nós vamos estudar isso aqui, mas a ideia de que quando o corpo morre, algo sobrevive à morte do corpo, ou a alma, ou o espírito, essa mensagem ela é pregada desde os dias lá do Éden, quando Adão e Eva ainda estavam no Éden. Então, quando Eva disse para a serpente que se ela comesse daquele fruto, ela morreria, Adão e Eva, eles morreriam, então a serpente disse, certamente não morrerás. Satanás disse que existiria ali uma possibilidade de que eles continuassem a viver. E essa ideia propagada primeiramente ali no Éden, né, pregada ali primeiramente no Éden, ela encontra ainda um eco em muitos corações, em muitas pessoas que acreditam que o homem ou a pessoa, ao morrer, ele continua vivendo de alguma maneira. Então Deus, através dos profetas, ele deixou textos claros na palavra de Deus, mostrando o que ocorre após a morte, para que ninguém seja enganado, né? Levado ao erro por crerem em doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então, é muito importante nós entendermos, sem dúvida, essa questão, a questão da ressurreição, quando realmente a alma dos justos vai para o céu. Então, são todas mensagens que nós encontramos na Bíblia, que Deus nos deixou para entendermos.
Pastor Cristiano, muito obrigado por essa explicação geral, por esse preâmbulo geral sobre o assunto. Mas agora nós vamos adentrar nas perguntas, né? O pastor Davi Germano está conosco aqui. Nós estaremos interagindo juntos aí, né? Eu faço uma pergunta, o irmão Cristiano responde, depois o pastor Davi Germano faz outra, e juntos nós vamos prosseguindo aqui, abrindo a Bíblia e vendo o que Deus nos fala sobre este assunto. Baseado nos comentários dos internautas, a primeira pergunta é: a morte é um sono eterno? Na verdade, é uma afirmação baseada em comentários dos internautas, né? A morte é um sono eterno. Não existe nada após a morte. A vida é somente esta. Morreu, não tem mais nada depois disso, não tem céu, não tem inferno, não tem juízo, não tem... O comentário de alguns levou a esta conclusão. O que o pastor Cristiano, com base na Bíblia, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, pastor Cristiano? Bem, pastor Joel, a Bíblia realmente fala que a morte é um sono. Em vários textos da Bíblia nós encontramos essa afirmação, né? Quando Jesus, por exemplo, lá curar a filha de Jairo, que ele chegou lá e a menina já havia morrido, ele disse: a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus ele comparou ali a morte como sendo realmente um sono. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 50, lá Paulo diz: nem todos nós dormiremos. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, nem todos dormiremos. Também em 1 Tessalonicenses 4, verso 14 ou 15, Paulo novamente ele confirma a mensagem de que a morte realmente é um sono. 1 Tessalonicenses 4, verso 12. Ignorante acerca dos que já dormem. Então, são vários textos que mostram realmente que a morte é um sono. Agora, a pergunta é: seria um sono eterno, onde a pessoa dorme ou morre e nunca mais vai acordar desse sono? Não. Apesar da morte ser um sono, a Bíblia diz que nós vamos, né, as pessoas que morrerem vão despertar em um dado momento desse sono. Por exemplo, em Daniel 12, verso 2, nós encontramos assim: e muitos dos que dormem no pó da terra, aqui está falando daqueles que morreram, estão dormindo, como a Bíblia mesmo afirma que a morte é um sono. Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, apesar da Bíblia afirmar que a morte é um sono, vai haver um despertar deste sono. As pessoas que estão dormindo o sono da morte, em um dado momento, vão acordar. E ao acordarem deste sono, o sono da morte, alguns vão ressuscitar então, vão acordar para receber a recompensa da vida eterna, e outros vão acordar então para receber a recompensa do desprezo eterno, da destruição eterna. Essa mesma verdade nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, quando lemos assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, dormindo, no caso, né, o sono da morte, ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, a morte, esse sono, não é um sono eterno, não é o fim de tudo. Depois que as pessoas morrem,
Um dia essas pessoas irão ressuscitar, então, se fizeram o bem, vão ressuscitar, vão despertar para a ressurreição da vida, e se fizeram o mal, não houve arrependimento, não buscaram a Deus, então essas pessoas vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Então a morte não é o fim de tudo, não é um sono eterno, é um sono por tempo limitado apenas. Muito obrigado, pastor Cristiano. Ficou muito claro aí. Morreu, não findou tudo. É uma pausa, é um sono, e vai ter um momento em que vai ressuscitar. Alguns ressuscitarão para receber a vida eterna e outros ressuscitarão para receber a condenação eterna. Então, existe alguma coisa que vai ocorrer depois da morte, num tempo aí que Deus sabe, Deus não revelou quando que vai ser isso. E aí a pergunta é, nesse intervalo que as pessoas estão na sepultura, o que acontece? O que elas ficam fazendo? Então, esses detalhes, ao longo do estudo de hoje, nós vamos adentrar em vários detalhes nesse aspecto. Mas, de fato, existe céu e existe vida eterna e existe também condenação eterna. Essa morte que todos passam não é a morte eterna, né? Salvos e perdidos passam por essa morte. Pastor Davi. O assunto da morte é um assunto intrigante, né, pastor Joel? Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. E as pessoas fazem muitas perguntas, inclusive muitos internautas fizeram aqui várias colocações, inclusive aqui diz assim, olha, o corpo morre, mas a alma continua. Volta para Deus, fica acordada, vai para o juízo diante de Deus, segue jornada evolutiva e o espírito continua a trabalhar. Então foi a colocação aqui de Messias Matos, Carlos Magno, Nice Santos, Edson Paixão e vários outros internautas. Então a crença mais popular, só para os nossos internautas entenderem melhor, é mais ou menos assim, ó. É como se isso aqui fosse uma pessoa que morreu, aí ela morre, ok. Então o que a crença popular prega? A maioria das pessoas acredita. Ela morreu, corpo morre e sai algo invisível que acredita-se ser a alma e vai vivo e continua a viver ao mesmo tempo em outro lugar, ou seja, a matéria que está morta, mas existe algo que continua vivo em outro lugar. Então é mais ou menos essa incógnita aí que é a colocação de grande parte dos ouvintes. Alguns dão a entender sobre o assunto também da reencarnação, alguma coisa assim. Agora, pastor Cristiano, como é que fica essa questão do corpo morrer e da alma? Como é que a Bíblia apresenta, como é que a Bíblia coloca estas incógnitas? O corpo morrer e a alma continuar vivendo. Viver em outro lugar. Davi, para nós entendermos o que ocorre na morte, nós precisamos entender a forma como o homem foi criado. O que é que Deus colocou no homem? Então, a Bíblia, em momento nenhum, diz que Deus colocou no homem uma alma. E isso nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, quando Deus formou, aqui Gênesis 2,7 diz, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, percebam que Deus ele utilizou apenas duas coisas para formar o homem. Primeiramente, o pó da terra, e depois ele utilizou o pó da terra, fez ali possivelmente um boneco, né, de barro, de argila, soprou em seus narizes o fôlego de vida. Essa foi a única coisa que Deus colocou no homem, e isso a Bíblia deixa muito claro aqui. Deus não colocou mais nada no homem, Deus não colocou uma alma no homem. Deus pegou um barro, né, um boneco de barro, soprou no nariz do homem o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, antes de eu soprar no nariz ali do homem, né, inanimado, sem vida, o fôlego de vida, esse barro ele não tinha ciência de absolutamente nada, ele não conhecia nada, ele não tinha sabedoria, não tinha sentimentos, ele não amava, ele não tinha nenhum sentimento que ele pudesse expressar, era uma alma morta. Agora, desde o momento em que Deus, então, soprou em seu nariz o fôlego de vida,
Aí diz a Bíblia, então, que o homem foi feito uma alma vivente. Antes o homem era uma alma morta, e agora, ao Deus soprar no nariz do homem fôlego de vida, então o homem se tornou em uma alma vivente. Então, nós somos almas viventes. Adão era uma alma vivente. Adão não possuía uma alma. Adão, ele era uma alma vivente. E qual foi a única coisa que Deus colocou, então, em Adão no processo ali da criação? Deus tinha o corpo, e agora a única coisa que Deus colocou foi, então, o sopro de vida. No hebraico existe uma expressão, ruá, que pode ser traduzido por sopro, por espírito, né, por vento. Então Deus soprou no nariz do homem, daquela alma morta, e agora essa alma morta passou a ser uma alma vivente. Então a única coisa que Deus colocou foi o sopro. Esse sopro não é nada consciente. Antes de Deus colocar esse sopro em Adão, não existia uma consciência que vivia antes disso. Deus não colocou algo consciente em Adão, foi apenas o sopro. E agora esse sopro fez todo o corpo de Adão funcionar, a sua mente funcionar, seus neurônios funcionarem. E agora Adão, então, ele sentia, ele amava, ele tinha seus sentimentos. Por ocasião da morte, ocorre simplesmente um processo inverso. Aqui Deus ele fez uma soma. Pó da terra, mas o sopro, igual a uma alma vivente. Por ocasião da morte, simplesmente desfaz essa soma e ocorre, então, uma subtração. O texto de Eclesiastes 12, verso 7, ele menciona exatamente essa verdade. Aqui em Eclesiastes 12, 7, nós encontramos assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito, ruá, o sopro de vida, volte a Deus que o deu. Então agora, novamente, quando o sopro de vida se separa do corpo, tanto o sopro de vida quanto o corpo já não tem mais consciência de absolutamente nada. O homem, a pessoa, ele volta ao seu estado original antes de Deus, então, soprar ali naquele pó da terra, né, o sopro de vida. Então, quando ocorre essa separação, o corpo já não sabe mais nada e essa respiração, que na verdade é só o sopro de Deus, não é nada consciente, também não sabe absolutamente mais nada. O Salmo 104, 29, ele vem trazendo exatamente essa expressão. Diz assim: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Então, quando, por ocasião da morte, Deus retira a única coisa que ele colocou, que é o sopro, a respiração, então volta ao estado original, onde o homem não tinha conhecimento de absolutamente nada, onde não tinha ciência, noção de absolutamente nada. Então, essa ideia de que Deus colocou uma alma dentro do homem, ela é antibíblica. Nós somos almas viventes. E por ocasião da morte, apenas desliga-se, né, sai a respiração, que a respiração está em nosso nariz. Isso está lá em Gênesis 7, 22. Fala tudo que havia no seco, que havia espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Então, esse espírito, esse fôlego está em nosso nariz. Então paramos de respirar, as pessoas param de respirar e então volta a seu estado original, onde nem o sopro sabe alguma coisa, o vento sabe alguma coisa e o corpo também não sabe absolutamente nada. Por isso que Eclesiastes 9, verso 5 diz que os justos, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, na verdade, é um sono, realmente, a morte é um sono aonde não se sonha, onde você não tem consciência, não tem sentimento algum. O texto de Eclesiastes 9, 5 e 6 fala: o amor, o ódio, tudo já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, as pessoas querem colocar dentro do ser humano uma alma,
estão contrariando a Bíblia, porque a Bíblia não diz que Deus colocou dentro de nós uma alma, mas que nós somos almas. É bem interessante, pastor Cristiano, a sua colocação. Hoje também, pastor Joel, existem, vamos dizer assim, muita confusão no termo espírito. Então muitas pessoas acham que espírito é algo que sai do nosso corpo quando morremos e continuamos a viver. É uma crença já muito antiga, isso é tradição e vai passando de pai para filho, e as pessoas acreditam nessa possível vida. Então, pastor Cristiano, então é correto, à luz da Bíblia, afirmarmos que o espírito que a Bíblia menciona não é uma outra vida que está acontecendo ali ao mesmo tempo, mas simplesmente é o fôlego de vida. É isso mesmo? É o que a Bíblia diz, né? Por exemplo, o texto de Eclesiastes 12:7 diz que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, se você for lá em Gênesis 2:7, você vai encontrar lá o espírito que Deus deu quando criou o homem. O espírito que Deus deu é o sopro, é o fôlego. Então, a palavra hebraica ruá significa exatamente, pode ser traduzida exatamente por respiração, por sopro, por espírito. Então, esse espírito que nos mantém vivos, que mantém o nosso corpo oxigenado, o nosso cérebro com oxigênio suficiente para os neurônios processarem as informações, sem oxigênio, sem respiração, morrem. E morrendo, o cérebro simplesmente, você perde toda a noção do que está ocorrendo. Você não tem mais sentimento algum, porque o fôlego que te mantinha vivo, que mantinha seu corpo funcionando, a sua mente funcionando, simplesmente ele morre por falta de oxigênio. E sem oxigênio, cérebro morto, então você não tem mais absolutamente noção de nada. Então, alguns inclusive citam Eclesiastes 12:7 para dizer que o espírito ele sobrevive à morte do corpo, mas existem alguns detalhes que precisam ser considerados. Primeiro, é que o espírito que Deus deu lá em Gênesis 2:7 não é algo imaterial e consciente, foi apenas a respiração que o homem passou a respirar. E um detalhe interessante de Eclesiastes 12:7 é que ali não diz que é apenas o fôlego ou o espírito, né, o fôlego, apenas dos justos é que vai para Deus, é que volta para Deus. Ali está falando de todas as pessoas que morrem. Então, mesmo uma pessoa ímpia, uma pessoa má, né, uma pessoa injusta que faz o mal, quando essa pessoa morre, segundo o texto de Eclesiastes 12:7, o espírito dessa pessoa, a respiração dessa pessoa, também volta para Deus. Só que todos nós sabemos que pessoas más, pessoas ruins, não podem receber a vida eterna caso não se arrependam. Mas o texto de Eclesiastes 12:7 diz que todo o espírito, todo o sopro de todas as pessoas, quando morrem, esse espírito, né, esse sopro, volta para Deus. Isso contradiz a ideia de que apenas os justos, apenas o espírito dos justos que volta para Deus. E, na verdade, o texto de Eclesiastes 12:7 diz que todo aquele que morre, o seu espírito, o seu fôlego, volta para a fonte de vida, que é Deus, como Deus deu lá em Gênesis 2:7. Muito bem, pastor Cristiano, muito obrigado. E o pastor explicando isso aí, eu me lembrei daquele texto que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então ali está falando que a alma morre, a pessoa morre. E a pessoa é a junção do corpo com o espírito, né? Com o fôlego de vida. Então a alma morre, não é só o corpo não, a Bíblia é muito clara. Muito obrigado, pastor. Nós vamos agora para uma outra pergunta, baseado no comentário aqui de vários internautas, né? Moisés Nascimento, Elton Barbosa, Silvânia Silva. Vários comentaram que alguns destes textos usados aí, ou vários desses textos, estão no livro dos Salmos, livros de Eclesiastes. Estes livros estão no Velho Testamento. E nos comentários deles, eles falaram, Jesus veio desfazer essas coisas que estão no Velho Testamento.
e Jesus não falou nada sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso? O que o pastor tem a compartilhar conosco em relação a esses comentários aqui? O Novo Testamento confirma isso, Jesus confirma isso, que foi mencionado aí, que está registrado no livro dos Salmos, de Eclesiastes e vários outros do Velho Testamento? Até o livro do Apocalipse, né, que é o Novo Testamento, né? A palavra de Deus, ela compreende desde Gênesis até o Apocalipse. Então, quando encontramos textos na palavra de Deus, mesmo no Antigo Testamento, esses textos são revelações diretas da vontade de Deus, né? Por exemplo, o Salmo 23, um salmo muito conhecido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quer dizer que então o Senhor não é o meu pastor só porque isso está escrito no Salmo 23, lá no Antigo Testamento. Nós chegaríamos assim a certas conclusões um pouco absurdas se fôssemos crer assim. Então, tudo que Deus inspirou os profetas, mesmo do Antigo Testamento, a escreverem, são revelações diretas de Deus, né? Por exemplo, o texto aqui de Pedro, primeira Pedro, segunda Pedro, deixa eu verificar aqui, segunda Pedro, capítulo 1, verso 19, falando dos profetas do Antigo Testamento, diz assim, ó: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, Pedro está mencionando os profetas do Antigo Testamento como sendo uma luz para nos iluminar em lugar escuro. Agora, além de nós entendermos que a Bíblia toda é uma revelação da palavra de Deus, nós devemos entender que Deus, ele então não muda. Aquilo que ele afirmou no Antigo Testamento, ele continua afirmando em um Novo Testamento e por toda a eternidade. O texto de Malaquias 3:6 mesmo, lá diz que eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13, verso 8, lá diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a Bíblia ela não pode estar em contradição. Os profetas do Antigo Testamento, né, que falaram inspirados por Deus, afirmaram que a morte é um sono, que não existe consciência após a morte. Agora vem Jesus, ou os discípulos, e agora desfazem aquilo que foi afirmado pelos profetas do Antigo Testamento. Não, isso não vai acontecer, porque apesar de mais de 40 pessoas terem sido usadas para escreverem a Bíblia tem apenas um autor, que é Deus. E Deus ele não muda. Mas, além disso, nós podemos provar essa questão do que ocorre após a morte, não apenas no Antigo Testamento, mas também em um Novo Testamento. Por exemplo, esse texto de Tessalonicenses 4, que eu já citei aqui, é um texto muito interessante. Se nós lermos ele com atenção, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, vou ler rapidamente, diz assim a partir do verso 13: não quero, por irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui está dizendo que a morte realmente é um sono, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando é que essas pessoas serão levadas a se encontrarem com Jesus? Verso 15: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo aqui, que os vivos, os que não morrerem, eles não se encontrarão com Jesus primeiro do que aqueles que já morreram. Vai ser um encontro simultâneo, um encontro juntos. Os que passam pela morte, os que não passam pela morte, se encontrarão com Jesus em um mesmo momento. Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, vejam os irmãos que Paulo está dizendo aqui que as pessoas que morreram só vão se encontrar com Jesus quando ressuscitarem, e não quando morrem. Então, percebam que essa mensagem, essa verdade de que a morte é um sono onde não se tem conhecimento, sabedoria, nenhum sentimento, é muito clara. Nessa verdade é muito clara também no Novo Testamento e muitos outros textos, mas mostra que esse sono não é um sono eterno. Vai haver ressurreição. E por ocasião da ressurreição, então, é que aqueles que ressuscitarem é que vão se encontrar com Jesus, por ocasião da ressurreição, e não por ocasião da morte. Então, essa mensagem, essa verdade muito clara da palavra de Deus, é encontrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só um detalhe aqui, pastor Cristiano. O pastor estava explicando aí, e eu me lembrei do texto aqui que está no Evangelho de Mateus, palavras do próprio Jesus. Jesus 5,17, ele falou: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Esta expressão aqui, num certo sentido, tem certas expressões na Bíblia que nós encontramos a lei se referindo ao Pentateuco e os profetas se referindo a estes livros dos profetas do Velho Testamento. Então, dentro desse contexto geral que o pastor explicou aí, eu me lembrei desse texto. Jesus disse: eu não vim abolir o Pentateuco, né, a lei, nem os profetas, o que os profetas do Velho Testamento escreveram. Não, eu não vim abolir nada disso. A minha vida, o meu ministério, o meu trabalho, a minha missão vai ser cumprir tudo que eles falaram, tudo que eles profetizaram, tudo que eles revelaram referente ao Messias, vai se cumprir na minha vida. Eu vim cumprir o que eles falaram. Eu não vim abolir nada disso. Então, na verdade, Jesus não aboliu os escritos do Velho Testamento. A vida dele é uma confirmação de tudo que foi escrito na lei, que foi escrito pelos profetas. Ele não veio abolir, é o que está escrito aqui. Só estou confirmando aquilo que o pastor já explicou, me veio à mente esse texto aqui. Mas, pastor Davi, qual que é a próxima pergunta, prosseguindo este assunto? Então, nós temos aqui agora uma pergunta muito importante, uma pergunta também intrigante, porque a pergunta é, em base dos comentários dos nossos internautas, então diz: e as pessoas que foram declaradas mortas e voltaram e contaram o que viram do outro lado? Esse termo do outro lado é um termo muito usado hoje pelas pessoas, né? Inclusive aqui nós temos aqui uma afirmação, Avelange Araújo diz aqui, ó: eu sofri um acidente, e no mundo espiritual é tudo diferente do que vocês falam, né? Então, segundo esse internauta, afirma que viu alguma coisa. Temos também aqui a Maria Machado dizendo que um rapaz foi atropelado, dado por morto, e logo o reanimaram e ele acordou chorando, dizendo que viu Deus e etc. Então, pastor Cristiano, como é que fica essa questão aí? Pessoas às vezes sofreram um acidente, a pessoa está lá na UTI, lá, entubada, e depois quando volta diz que viu algumas coisas. Como é que fica essa questão aí? Então, irmão Davi, quando nós estudamos a Bíblia, cremos realmente na Bíblia, nós devemos entender essas afirmações à luz da palavra de Deus. Eu, particularmente, não posso crer, não é que estou duvidando dessas pessoas, não, mas a ciência explica isso aí, com base em alguns processos que ocorrem no cérebro durante um período ali em que parte do cérebro está, por exemplo, dormindo ou não está funcionando perfeitamente. Podemos ver, por exemplo, isso durante o sono, né? O sono comum, não é o sono da morte, não, o sono comum mesmo. Quando as pessoas estão dormindo, então ocorrem ali os sonhos, e esses sonhos, às vezes, nos transportam para muitos lugares, para várias cenas que muitas vezes nem estávamos pensando naquilo durante o dia,
mas existem ali memórias que às vezes o cérebro ele busca essas memórias e a sensação é de que a pessoa realmente parece que foi em algum lugar. Então, durante um coma ou um acidente, alguma coisa, isso pode ocorrer, né? Porque o corpo ainda não morreu, ele está ali ainda tendo processos químicos, o cérebro ainda está funcionando. Se o cérebro parar de funcionar, então existe ali a morte cerebral, onde não pode se fazer mais nada. A pessoa, na verdade, já morreu. Mas enquanto o cérebro estiver funcionando, então pode ocorrer essa sensação aí da pessoa talvez ter algo semelhante a um sono, a um sonho. Então a ciência ela explica isso de uma forma muito clara e existem testes, inclusive para provar que isso pode acontecer. Agora, existe uma pergunta que eu quero deixar para essas pessoas, né, que colocam a situação assim, e a pergunta é a seguinte: bem, as pessoas dizem que é o espírito que tem a noção das coisas, né? É o nosso espírito, a nossa alma, no conceito dessas pessoas aí, que sente, que demonstra sentimentos, que ama, ou que fica bravo e tal. E quando, então, esse espírito sai da pessoa, então agora o corpo ele deixa de ter esses sentimentos. Então a pergunta é, uma pessoa em coma, essa pessoa está com o espírito ou está sem o espírito? Porque se essa pessoa está com o espírito, e é o espírito que transmite sentimentos, que nos faz falar, pensar e agir, então se essa pessoa em coma está com o espírito, essa pessoa não deveria estar em coma. Essa pessoa deveria estar consciente, acordada, porque o espírito está nela. Se o espírito não está nessa pessoa, essa pessoa deveria estar morta. Porque se o espírito saiu dessa pessoa, essa pessoa então não deveria mais estar respirando, vivendo. Então a gente percebe que essas especulações que as pessoas fazem são especulações conflitantes com a própria ideia que elas defendem. Então nós precisamos, na verdade, nos ater àquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus diz. Uma pessoa em coma, apesar ali dela não estar talvez totalmente consciente, mas ela está respirando, isso a mantém viva. O cérebro, muitas vezes, pode não estar funcionando perfeitamente, corretamente, a pessoa não tem noção do que está ocorrendo. Muitas vezes o cérebro ainda funciona um pouco, as pessoas ouvem vozes, sentem algumas coisas que estão ocorrendo ali no quarto, mas, de modo geral, se o cérebro ele realmente parou, né, nesse dia a Bíblia diz, então, que perecem, então, todos os seus sentimentos e os seus pensamentos. E isso que as pessoas relatam aí é simplesmente resultado de processos que o cérebro ainda está funcionando alguma parte, alguma coisa, e depois essas pessoas acabam tendo aí a sorte, né, a bênção de Deus para que essas pessoas não morram, e essas pessoas voltam, então, relatando isso que elas dizem ser uma experiência fora do corpo, quando, na verdade, foi apenas um processo físico que ocorreu no seu próprio cérebro. Muito bem. Muito obrigado, pastor Cristiano, pela explicação. Nós vamos avançar, porque nós temos várias perguntas. Então, nós vamos avançar. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, tem uma pergunta aqui baseada no comentário de alguns internautas. O Romos Bastos, Fábio Souza. A essência do que eles comentaram é o seguinte. E as pessoas que morrem, mas aparecem para quem está vivo e transmite uma mensagem para quem está vivo, fala para quem está vivo, adverte. E eles comentam aqui, por exemplo, como no caso de Samuel, que apareceu para Saul. Isso é real ou não é real? Isso foi Samuel mesmo ou não foi Samuel que apareceu para Saul? É a pergunta deles. Bem, irmão Joel, esse texto de Samuel, ele é muito citado, né, para tentar, com esse texto,
provar a vida após a morte. Então, esse texto ele se encontra no primeiro livro de Samuel e está aqui no capítulo 28 de 1 Samuel. Então, nós precisamos analisar alguns aspectos aqui. Nós vamos ver que não pode ter sido Samuel que falou com aquela mulher. Então, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 28, verso 6, diz assim: perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então vejam, nós sabemos que Deus já havia se apartado de Saul. E agora Saul, ele precisava fazer uma consulta, ele precisava saber a vontade de Deus, mas Deus já não estava mais com ele. E ele então perguntou ao Senhor, e Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Lembrando que Samuel, ele era um profeta. Agora, como que Deus não respondeu pelos profetas e agora Samuel, como profeta, ele então desrespeita a vontade de Deus, passa por cima da vontade de Deus, da ordem de Deus, em não mais responder Saul, e agora ele, por vontade própria, ele vai então até Saul e responde Saul. Bem, existe alguma coisa que não está se encaixando aqui. Agora, como explicar, então, este ser que se comunica com aquela feiticeira? Aliás, existe um texto na Bíblia que está em Êxodo, eu até anotei aqui, Êxodo 22, verso 18, Êxodo 22, 18, diz assim, ó: a feiticeira não deixarás de ver. Agora, Samuel, sendo um profeta de Deus, ele então usaria uma feiticeira, alguém que estava ali contra a vontade de Deus, que não trabalhava segundo a vontade de Deus, para se comunicar com um homem que Deus já não mais falava com ele. Então, logicamente, isso aqui não era Samuel. Samuel não ia desobedecer a Deus em se comunicar com Saul através de uma feiticeira, conhecendo que Deus era contra a feitiçaria, contra as pessoas que praticavam a feitiçaria. Então, aqui claramente nós vemos que Deus não se comunicava mais nem por profetas, através de profetas com Saul. Então, quem se comunicou com Saul? Quem foi? Então, nós temos essa resposta aqui na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, ou se transfigura em anjo de luz. Então, o que o diabo tem o poder de fazer? Ele tem o poder de se passar por um anjo e tem o poder também de se passar por pessoas que morreram. Porque aquela mentira que ele contou para Eva lá no Jardim do Éden, quando ele disse para Eva, certamente não morrereis, ele continua propagando as pessoas. Então, ele se transforma, se transfigura em pessoas que já morreram, como ele fez aqui com Samuel, e agora, então, ele se comunica com as pessoas. E as pessoas agora, então, continuam a acreditarem que existe vida após a morte. Mas essa é uma mentira contada pelo diabo. E não é aquilo que nós encontramos, então, na palavra de Deus. Tanto que é interessante nós lermos lá alguns detalhes de Samuel, né, ali no primeiro livro, que fala que Samuel, que aquilo que Saul acreditava ser Samuel, a mulher disse assim, vem subindo um homem, mas a teoria é de que Samuel deveria estar aonde? No céu. Mas não foi do céu que veio esse pseudo Samuel, ele veio de outro local.
E essa mulher mesmo, ela era uma impostora, tanto que quando ela viu essa visão, ela começou a gritar de pavor, de medo, porque nem tudo que ela fazia ali era real. Mas o diabo a usou naquele momento, no momento em que Saul estava totalmente separado de Deus, o diabo a usou para continuar a propagar essa mensagem de que existe vida após a morte. Então, na verdade, ali foi uma transfiguração, ou seja, uma transformação, né, do diabo naquilo que as pessoas dizem ali ser Samuel, quando na verdade era o próprio Lúcifer que havia se transformado, né, se apresentado como sendo Samuel. Interessante, pastor Cristiano, falando sobre vida após a morte. A nossa sexta pergunta, os nossos internautas fizeram uma afirmação, que é um outro ponto relacionado a este assunto, sobre a reencarnação. Então, alguns internautas falaram que a reencarnação existe. Temos aqui o comentário do Rick Freitas, e ele diz: reencarnação existe sim. Então, muitas pessoas acreditam que reencarnam em uma outra pessoa depois que morrem. A pessoa começa a ter o mesmo comportamento daquela pessoa que morreu, agir do mesmo jeito. E existem até algumas religiões orientais que afirmam, por exemplo, que a pessoa reencarna num rato, num elefante, igual algumas religiões hindus, por exemplo. Como é que fica isso, pastor Cristiano? Existe esse termo reencarnação na Bíblia? Não existe? O que a Bíblia, qual é a luz que a Bíblia nos dá sobre esse assunto? Bem, pastor Davi, a única pessoa que se encarnou, né, a Bíblia não usa a expressão reencarnação, é encarnação. A única pessoa que passou por esse processo foi Jesus Cristo. O texto de João 1, verso 14, fala que o verbo se fez carne. Então, João 1,1 diz que ele já existia antes como Deus. Né? João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este ser que já existia por toda a eternidade como Deus, ele então se encarnou. João 1, verso 14. O verbo se fez carne. Essa encarnação só foi possível porque Jesus Cristo já existia antes. Agora, o ser humano, ele não passa por nenhum processo de encarnação ou reencarnação, porque nós não existimos antes. Nós somos o resultado de uma união de duas células lá no útero da nossa mãe, e aquelas duas células começam a se multiplicar, se tornam em trilhões de células, formando o nosso corpo, formando o nosso cérebro, fazendo com que nós tenhamos os nossos sentimentos. Por ocasião da morte, o cérebro morre, como nós já falamos, e a pessoa então volta ao seu estado original, onde não se sabe nada. Existe a possibilidade de uma reencarnação? Não, porque a única coisa que Deus colocou no homem por ocasião da criação foi o espírito, ou o sopro, que foi colocado no nariz do homem, da raça humana. E esse sopro, que não sabe nada, não sente nada, não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma sabedoria ou ciência, simplesmente sai do corpo, né? A pessoa acaba soltando fôlego, né? E sem o oxigênio, a pessoa então morre, não sai nada consciente das pessoas, como nós temos visto aqui na palavra de Deus. Agora, existe um texto também muito interessante, que está aqui no livro, ou melhor, na carta aos Hebreus, capítulo 9, que nos fala sobre se existe uma possibilidade de uma reencarnação. Bem, já vimos que não, porque não sai nada consciente de nós. Mas para confirmar essa ideia, nós vemos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, a seguinte verdade: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, quantas vezes uma pessoa está ordenada a morrer? Uma só. A pessoa morre, fica dormindo o sono da morte, sem nenhuma consciência, sem nenhum conhecimento, sem nenhum sentimento. A pessoa então ressuscita para enfrentar o juízo e receber a sua sentença. Então, a Bíblia não diz que aos homens está ordenado morrerem várias vezes, como dando margem para se entender que uma pessoa morre,
Ele reencarna, morre de novo, reencarna novamente, assim sucessivamente, passando ali por um processo de aperfeiçoamento. Nós não encontramos isso na Bíblia. A Bíblia diz que cada ser humano morre apenas uma só vez. E depois que a pessoa morre, passa ali o sono da morte, ele ressuscita para enfrentar, então, o juízo. Então, segundo a Bíblia, não existe reencarnação. Muito bem explicado, pastor Cristiano. Nós vamos agora para uma próxima pergunta, baseado nos comentários de alguns internautas, do Neto Alves, Maria de Lourdes. O comentário deles é o seguinte: já que não existe, ou se não existe consciência após a morte, e por que Moisés e Elias apareceram de forma consciente conversando com Jesus ali no Monte da Transfiguração? Bem, pastor Joel, isso é facilmente compreendido quando nós lemos aqui, por exemplo, em segundo livro de Reis. Elias, nós sabemos que, segundo a Bíblia, ele foi levado ao céu sem passar pela morte. Então, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, diz-nos assim, verso 1: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E um pouco mais para frente, nós lemos assim, só um minutinho para me localizar aqui, onde mostra que Elias, está no verso 11, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, Elias e Eliseu, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, aqui nós justificamos, por exemplo, a presença de Elias lá no Monte da Transfiguração. Por que ele está lá? Porque ele foi ao céu em um redemoinho, ele não passou pela morte. Por isso que ele foi conversar com Jesus ali, conforme está relatado em Mateus capítulo 17. Agora, e Moisés? Por que nós encontramos Moisés lá no Monte da Transfiguração? Bem, nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, Moisés, ele morreu. Então, as pessoas dizem, viu, Moisés morreu, e o espírito de Moisés é que foi lá falar com Jesus por ocasião da Transfiguração. Não, não foi o espírito de Moisés, foi Moisés ressuscitado. Estava ali para falar com Jesus. Lá na carta de Judas, essa pequena carta antes do livro do Apocalipse, Judas só tem um capítulo, então nós vamos ver aqui no versículo 9, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bem, por que o arcanjo Miguel estava discutindo com Satanás sobre o corpo de Moisés? Porque o arcanjo Miguel, ele foi ressuscitar Moisés. E Satanás começou a se opor a isso, porque Moisés havia perdido a paciência, havia ferido a rocha, quando não deveria ter feito isso. Então, Moisés havia pecado. E Satanás, então, disse, não, você não pode ressuscitar este aqui, porque esse aqui pecou, e o salário do pecado é morte. Então o arcanjo Miguel não ficou discutindo com Satanás. Ele ressuscitou Moisés e o levou ao céu. Por isso que ele aparece lá em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Existe um outro texto muito interessante que reafirma essa verdade, aqui na carta de Paulo em Romanos capítulo 5, verso 14. Em Romanos 5, 14, nós encontramos a seguinte afirmação: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, até Moisés, nunca ninguém havia ressuscitado. Desde Adão
todo aquele período, foi em Moisés que Deus quebrou o poder da morte. Então, quando chegou em Moisés, ele morreu. O arcanjo Miguel, então, o ressuscitou. Por isso que fala que a morte reinou desde Adão até Moisés, porque em Moisés foi quebrado o poder da morte. E agora, então, Deus leva Moisés ao céu. Por isso que lá em Mateus, capítulo 17, nós encontramos, então, aqui na transfiguração, Mateus 17, verso 2 e verso 3, o seguinte: transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Por que apareceram Moisés e Elias? O capítulo 16, verso 28, Jesus havia feito uma promessa aos discípulos, alguns dos discípulos. Ele disse o seguinte: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, quando é que isso se cumpriu? Em Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e ali se transfigurou. E apareceu ali, então, Moisés e Elias. Ali foi uma pequena representação do reino de Deus, porque Jesus havia prometido: dos que aqui estão, alguns que aqui estão não provarão a morte, sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então ali foi uma pequena representação do que será o reino de Deus. O reino de Deus será composto, claro, da pessoa maravilhosa de Jesus, dos que vão para o reino dos céus, do reino de Deus, sem passar pela morte, representados aqui por Elias, que foi levado ao céu sem passar pela morte, e também vai ser composto daqueles que morreram, ou que ainda morrerão, que ressuscitarão e viverão no reino de Deus para sempre, representado por Moisés. Depois de morrer, foi ressuscitado e foi levado ao céu. Por isso que aparecem falando com Jesus Moisés e Elias. Tendo muitas perguntas aqui, muitos dos nossos internautas aí comentando, isso é muito importante, ficamos felizes com a sua presença, com a sua audiência. Os ouvintes que estão nos acompanhando através da rádio conectadoscomdeus.org, nós agradecemos o carinho da sua audiência. Você vai continuar agora com a programação normal da rádio, o programa Voz da Comportagem, e os nossos internautas da TV Conectados continuam com a gente. Então agradecemos a todos os ouvintes da Rádio Conectados com Deus. Tenham uma boa noite. Pastor Cristiano, agora nós vamos falar sobre uma parábola também que muitas pessoas leem esta parábola e vamos ver o que a Bíblia diz, se realmente a interpretação está correta, se não. A pergunta é a seguinte: na parábola do rico e do Lázaro, Jesus falou de consciência após a morte, do paraíso e do inferno. Então, comentários do Luiz Ramos, Cláudio Neves, Adilson Luiz, Carlos Roberto, Flávio Ferreira. O que a Bíblia nos fala sobre esta parábola? É verdade essa maneira de interpretar? O que o texto está dizendo, pastor? É muito importante e interessante essa pergunta, pastor Davi. Aliás, no canal Conectados existe um vídeo lá que eu gravei juntamente com o pastor Joel. É um estudo exclusivo sobre a parábola do rico e Lázaro. Então, se você não assistiu, procure. Acredito que a assistência aí do Conectados com Deus aí pode disponibilizar o link aí desse estudo que foi feito. E lá é mencionado de forma mais detalhada sobre essa questão da parábola do rico e do Lázaro. Aqui eu quero dar uma resposta bem prática e rápida. Devemos entender que, como a própria pergunta nos mostra, nos mencionou, essa é uma parábola. E parábola, segundo o texto de Ezequiel 17:2, parábola é uma comparação, é uma analogia, é uma parábola, não é um fato real. Então é apenas uma ilustração. Jesus ele se acercou de uma crença que já existia na sua época de vida após a morte,
para destacar outras verdades importantes. Então, se você for pegar a parábola na sua literalidade, pegar essa parábola como sendo algo literal, algo que realmente ocorreu, você acaba entrando em muitos detalhes que não correspondem com as verdades da Bíblia, né? Se tornam pontos assim inconsistentes, incoerentes. Por exemplo, o texto de Lucas 16 fala que havia um homem rico e vestia-se de púrpura. A parábola não diz que esse homem rico era uma pessoa má, ao contrário, a parábola mostra que era uma pessoa boa, porque ele permitia um mendigo fedendo com os cachorros ficar à porta da sua casa. Então a parábola não diz que esse homem era um homem mau, simplesmente diz que ele era um homem rico. E Jesus falou ali que por ele ser rico, ele foi levado ao Hades, ao inferno. Mas será que a riqueza é pecado? Não, riqueza não é pecado, senão nós teríamos ali Abraão, Isaac, Jacó, homens perdidos. Então, isso aqui é apenas uma parábola, uma analogia. No caso de Lázaro também, fala que Lázaro era um mendigo. Se você for olhar pela Bíblia, por exemplo, o Salmo 37, 25, lá diz que o justo, ele não mendiga. Eu fui moço e agora sou velho, diz o salmista, mas eu nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Então, Lázaro teria ido para o seio de Abraão, por quê? Só porque era pobre, quer dizer que a pobreza me garante a salvação? A parábola não diz que Lázaro ele aceitou o evangelho, aceitou Jesus, mas que simplesmente era pobre. Por ser pobre, ele vai então para o seio de Abraão, e o outro lá, por ser rico, vai para o Hades. Então, essa parábola não pode ser tomada no seu sentido literal, no seu sentido absoluto, como nós lemos aqui. É apenas uma comparação, uma parábola. Outro detalhe também que nos salta à vista é que diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Bem, se todo mundo que morre vai para o seio de Abraão, qual seria o tamanho do seio de Abraão? Segundo a estatística, já passaram por este mundo mais de 100 bilhões de seres humanos. Estariam todas essas pessoas recostadas no seio de Abraão? E Abraão, quando morreu, ele foi para que seio? Adão, quando morreu, foi para o seio de Abraão. Abraão nem tinha existido ainda. Abel, que foi o primeiro mártir, quando Abel morreu, ele foi para qual seio? Então, essa parábola ela não pode ser entendida de forma literal. Outro detalhe que nos salta à vista aqui também é que, segundo a parábola, o céu e o inferno ficam muito próximos, que basta Lázaro molhar o dedo na água e colocar, estender o braço sobre aquele abismo e dar ali para o rico saciar a sua sede. E se o rico tem sede, se a alma do rico tem sede, então não é uma alma, é um corpo, porque o corpo desidrata. O corpo sente sede, mas a alma não sentiria sede, mas o rico está clamando por água. Então, são vários fatores que nós olhamos aqui, que nós entendemos claramente que isso aqui é apenas uma parábola, uma analogia. Agora, o que Jesus quis ensinar com essa parábola? Ele quis falar sobre o povo judeu e o povo gentil. O povo judeu era o povo que tinha os privilégios do evangelho, né? Era necessário que a eles fosse pregado primeiramente o evangelho. Lá em Mateus 10, verso 6, Jesus disse: vocês têm que ir primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O Evangelho de João 1, verso 12, fala que Jesus veio para o verso 11, veio para o que era seu não receberam. Então, todo o privilégio do Evangelho estava com o povo judeu. Por isso que ele é simbolizado aqui como sendo esse rico aqui, que tinha de tudo, se alimentava do melhor, ele se alimentava do melhor do Evangelho. E o Lázaro, quem representa o Lázaro? O Lázaro representava os gentios. Se você ler aqui um pouquinho, aqui em Mateus capítulo 15, quando Jesus foi ali para o lado dos cananeus, ele chegou em um local, Mateus capítulo 15, e lá saiu uma mulher cananeia, e disse: a minha filha está doente. Isso está em Mateus capítulo 15. Jesus disse: não é lícito. O verso 24 primeiro: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito tirar o pão dos filhos do reino e deitá-lo aos cachorrinhos.
Então, todo o privilégio do evangelho era para o judeu. Eles que tinham a mesa farta. Mas o que o gentio desejava? Comer apenas das migalhas. Tanto que a mulher disse, aqui no verso 27, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, o gentio ele desejava comer aquelas migalhas. Por isso que Lázaro é representado ali como estando à porta do rico, desejando comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Agora, o que ocorreu? O rico morreu, e segundo a parábola, ele foi para o inferno, significando que o povo judeu perdeu todo aquele privilégio que tinha. E agora, Lázaro, simbolizando os gentios, morreu e foi colocado no seio de Abraão. Por que Abraão? Porque ele é o pai da fé, ele é o progenitor da linhagem de Israel. Então, por isso que agora Lázaro ele é colocado no seio de Abraão, como agora tendo todos os privilégios, todas as promessas que foram feitas a Abraão, agora passaram ao povo gentio. Então, essa parábola ela tem esse objetivo. O objetivo de Cristo não era ensinar vida após a morte, mas ensinar a rejeição do povo judeu e a aceitação e os privilégios do povo gentil, que agora, quando aceita Jesus, é considerado filho de Abraão, segundo o texto de Gálatas 3, verso 29. Se sois de Cristo, sois então descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O pastor Cristiano, muito bem esclarecido. Agora tem uma pergunta aqui baseada no comentário de vários internautas. Antônio Martins, Carlos Menezes, Marilza Torres, Graça Nóbrega e vários outros. O assunto é o seguinte: Jesus prometeu estar com o ladrão que havia sido crucificado ao seu lado, que estariam no paraíso naquele mesmo dia. É isso mesmo que está escrito na Bíblia? De acordo com eles, Jesus prometeu estar com ele, com aquele ladrão no paraíso naquele mesmo dia. E aí, foram para o paraíso ou não foram naquele mesmo dia? Então, pastor Joel, essa é uma pergunta muito comum, né? E merece uma boa resposta. Antes de ler a promessa de Jesus ao ladrão, eu gostaria de ler o pedido que o ladrão fez para Jesus. Porque em algumas versões nós vemos assim, né? Está em Lucas 23, 42. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o que as pessoas pensam? Bem, quando Jesus morreu, ele foi ao céu. E agora, quando Jesus entrou no reino dele, então o ladrão entrou com ele. Mas a verdade é que esse texto aqui, pelo menos nessa versão que eu tenho aqui da Revista Corrigida, ele não está bem traduzido. O texto grego aqui não diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas o texto grego diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E se você pesquisar um pouquinho desse texto no grego, você vai chegar exatamente a essa conclusão. Nem mesmo o ladrão da cruz pediu para estar com Jesus naquele dia. Ele pediu para que quando Jesus voltasse, segundo o que nós vemos lá em Tessalonicenses, primeira carta 4, né, a partir do verso 14 até o verso 17, quando Jesus então voltar, então Jesus vai ressuscitar as pessoas que estão dormindo o sono da morte para se encontrarem com ele. Então, quando Jesus vier no reino dele, é que essas pessoas, então, irão, inclusive o ladrão da cruz, irá, então, entrar no reino de Deus. Eu tenho aqui algumas versões da Bíblia, poderia mostrar outras, mas, por exemplo, na versão Vida Nova, o texto diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Na Bíblia de Jerusalém, que também é bastante conceituada, nós encontramos essa mesma expressão. Se você tem algumas versões de Bíblias em casa, procure, você vai perceber que existem algumas versões, assim como a Bíblia de Jerusalém, que quando o ladrão, ele pediu, ladrão não, né, ele já estava convertido, né? Ele pediu para estar com Jesus no reino,
ele pediu que isso deveria ocorrer quando Jesus viesse no seu reino. E quando é que Jesus vai vir no seu reino? Na sua segunda vinda. Ele fez essa promessa em João 14, ele disse: voltarei e vos levarei. Então, o ladrão da cruz, ele só vai ser levado ao céu quando Jesus voltar. Não existe ida ao céu por ocasião da morte. Existe ida ao céu das pessoas que morrerem por ocasião da ressurreição. E essa ressurreição vai ocorrer quando Jesus voltar. Então, o primeiro ponto é este. O ladrão pediu, aquele homem pediu, para estar com Jesus quando ele, então, viesse em sua segunda vinda para estabelecer o seu reino. Agora, Jesus dá ao ladrão, então, àquele homem, a seguinte promessa. Ele diz: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui também é um erro de tradução. Na verdade, uma vírgula ela pode fazer muita diferença. Por exemplo, se você escreve assim, ó, fogo, vírgula, não preserve a mata. Então, fogo, vírgula, não preserve a mata. O que você está dizendo? Coloque fogo na mata. Agora, se você mudar a vírgula para depois da palavra não, você vai ter uma mensagem totalmente diferente. Apenas uma vírgula faz diferença. Então, você escreve fogo não, vírgula, preserve a mata. O que você está dizendo? Não coloque fogo na mata, preserve a natureza. Então, uma vírgula faz muita diferença. E o que ocorreu aqui foi um erro na colocação da pontuação. Então, quando lemos assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, a pontuação correta seria: em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Então, a única coisa que aconteceu naquele dia com o ladrão da cruz foi a certeza de Jesus a ele, que quando ele viesse no seu reino, como o próprio ladrão pediu, então este homem, né, que conforme a tradição diz que era Dimas, então ele vai estar com Jesus no paraíso. Então, a promessa foi feita naquele dia, não a entrada dele ao céu naquele dia ou no paraíso naquele dia. Como sabemos disso? Bem, pelos fatores que já mencionamos aqui, existe mais um detalhe. Nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas, 15 horas da tarde, né, às 3 horas da tarde, e ressurgiu na manhã do primeiro dia da semana. Quando Jesus ressurgiu, nós encontramos aqui em João capítulo 20 o encontro dele com Maria. Então, quando ele se deu conhecer a ela, e ela o conheceu pela entonação da sua voz, que era uma voz maravilhosa, melodiosa, até hoje, né? Então, quando ela o reconheceu, ela disse assim, Raboni, que quer dizer mestre. E ela agora foi abraçar Jesus. Disse-lhe Jesus, não me toques, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Bem, como que Jesus poderia ter prometido ao ladrão da cruz na sexta-feira que o ladrão estaria com ele naquela sexta-feira no paraíso, sendo que 3 dias depois Jesus disse, eu ainda não subi para meu Pai. Então, logicamente, segundo o que nós vemos ali, a única coisa que aconteceu naquele dia foi que a promessa de Cristo, na verdade eu te digo hoje, estou te prometendo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Mas quando isso vai ocorrer? Quando eu vier no meu reino, conforme aquilo que você mesmo pediu. Na minha segunda vinda, eu então vou ressuscitar e vou levar você para o paraíso. Hoje não, porque 3 dias depois, nem mesmo Jesus havia subido ao paraíso. Oh, muito bem, pastor Cristiano. Muito boa a explicação. Eu lembrei de um texto, assim, corroborando com tudo isso que o pastor já explicou, o texto que está aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, e... Só um pouquinho, deixa eu ver o versículo certinho aqui, olha. O versículo 15. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Então, de acordo com esse texto aqui, os que já morreram em Cristo e os que aceitaram a Cristo e estão vivos, ninguém vai para o céu um na frente do outro, né? Aqui diz que um não vai na frente do outro. Ambos aguardam e subirão para o céu juntos. Prosseguindo, diz assim, olha, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo, como aquele ladrão e vários outros, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É só corroborando tudo isso aí que o pastor já tinha explicado. Muito interessante esse aspecto. E agora, pastor Cristiano, nós chegamos também a uma pergunta também que é feita por muitas pessoas. Tem um texto bíblico em Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, falando sobre as almas que clamam debaixo do altar. O que a Bíblia quer dizer com isso, pastor Cristiano? Então, pastor Davi, a teoria popular é colocar o ser humano no paraíso ou debaixo de um altar? Já cotovelando debaixo de um altar. Primeiro ponto é que esse texto nem diz que esse altar está no céu, né? Aqui fala apenas de almas que estavam debaixo do altar. Então, percebam que esse texto aqui, ele contradiz a teoria, que diz que, por exemplo, as pessoas que citam o texto de Lucas, o ladrão estaria no paraíso, mas aqui fala que é debaixo de um altar. Então, são textos que precisam ser bem estudados, né? Por exemplo, aqui está mencionando a abertura de um selo. O quinto selo está aqui no verso 9, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Essas pessoas mortas aqui haviam morrido no selo anterior. Podemos ler aqui no verso 8, um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Interessante que esses assassinos que haviam matado já, essas pessoas que agora estavam clamando, também já haviam morrido. Agora, se essas pessoas já haviam morrido, essas pessoas também já estavam, segundo a teoria, no inferno. Se já estavam no inferno, por que essas pessoas estão clamando por vingança? Se a alma dessas pessoas aí, as almas dessas pessoas já estariam lá no inferno já sendo punidas. Então, logicamente, isso aqui é uma visão simbólica. De que forma essas almas estavam clamando por vingança? Bem, se nós lermos aqui o texto de Gênesis, capítulo 4, ali sobre o primeiro homicida, né, que foi Caim, quando Caim matou Abel, nós lemos assim, verso 10 de Gênesis 4, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, da mesma forma que, de uma forma simbólica, o sangue de Caim, ou seja, de Abel, estava clamando por vingança, o sangue daquelas pessoas que haviam sido mortas de forma injusta, também o sangue estava também clamando por vingança. Então, é um texto apenas simbólico, né? Não é um texto literal, porque se fosse literal, eles deveriam então estar ali no paraíso, louvando a Deus, e agora então no paraíso clamando por vingança, mas eles estão debaixo de um altar, e possivelmente um altar ali de sacrifícios, mostrando que elas haviam sido sacrificadas ou mortas por amor à verdade. E de que forma clamavam? Através desse sangue derramado de forma injusta, que eles clamavam a Deus por vingança. Essas almas não estavam lá no céu, debaixo de um altar ali, pressionando uma a outra, clamando por vingança. É apenas um texto simbólico falando da necessidade de Deus, então,
julgar essas pessoas assassinas, que também ainda estão mortas, para que no dia do juízo elas paguem por toda essa impiedade que elas cometeram. Muito bem, pastor Cristiano, muito bem explicado esse texto aí, essa expressão, né, o significado, o sentido desse termo, dessa expressão, né, clamando debaixo do altar. Pastor Cristiano, nós vamos fechar esse assunto. Eu percebo que tem várias pessoas assistindo, vários comentando, colocando textos bíblicos. Nós estamos muito contentes com a sua participação ativa, não só assistindo, mas interagindo, comentando, colocando textos, versões. Alguém colocou aqui, ó, King James, muito boa, tradução mais autêntica. Eu vi várias manifestações aqui do André Santos. Verdade, pastor Cristiano. Tirou todas as minhas dúvidas. André Santos, eu vi vários comentários que você fez aqui ao longo dessa apresentação. Se você quiser entrar em contato conosco para saber mais detalhes, a nossa produção vai colocar aí no chat o nosso telefone, o nosso contato, e você pode mandar um WhatsApp aí para o nosso contato, né? Se quiser se manifestar de onde você mora e quero saber mais sobre esse assunto, eu quero estudar mais sobre aquele outro assunto, vamos conversar. O nosso propósito aqui não é ficarmos distantes, só nesse estudo aqui, uma vez por semana. Aqueles que querem estudar mais, querem se aproximar mais, para nós será um grande prazer ter essa aproximação, estudando a palavra de Deus, abrindo a Bíblia e vendo o que Deus tem a nos dizer. Mas a última pergunta aqui, pastor Cristiano, na volta de Jesus, quando ele ressuscitar os salvos de todas as épocas, vamos reencontrar os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos. Vai haver este reencontro? Esta é a pergunta. Ver esse feliz reencontro, sim, pastor Joel. Para quem também fez a pergunta, nós podemos manter em nosso coração essa viva esperança de reencontrarmos todas as pessoas que passaram por nossa vida, marcaram a nossa vida, mas que já descansam no Senhor. Então nós vamos poder revê-los, reencontrá-los, termos animadas conversas com essas pessoas, caminharmos com essas pessoas, abraçarmos essas pessoas e vivermos eternamente ao lado de Deus. Existe um texto aqui em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, que nos diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então nós vamos conhecer as pessoas, vamos olhar para as pessoas e conhecer essas pessoas, saber de quem se trata. É claro que quando Jesus voltar, o nosso corpo mortal ele vai ser transformado, mas a nossa fisionomia, né, algumas características nós vamos preservar. E isso vai permitir que nós conheçamos as pessoas. Aqui em Lucas 13, verso 28, falando dos ímpios, né, que terão uma triste experiência, ele diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e os ímpios lançados fora. Então, percebam que, mesmo os ímpios, né, quando eles virem ali a cidade santa, os salvos, né, olharem ali para os outros salvos, eles vão ver e vão reconhecer quem? Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas. Então, nós vamos conhecer os salvos de todas as épocas, de todas as eras. E não só vamos conhecer,
mas também seremos conhecidos. E as pessoas que foram separadas de nós pela morte, né? Talvez eu estou falando aqui alguém que perdeu seu papai, a sua mamãe, o irmão, uma irmã, uma pessoa querida. Se nós nos entregarmos a Jesus, se fizermos a vontade de Deus, nós vamos poder rever essas pessoas novamente, né? Jesus, ele é a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Está em João 11, verso 25. Então, todas as pessoas que entregarem as suas vidas a Jesus, colocar o seu coração nas mãos de Jesus, desse Deus maravilhoso que tem o poder sobre a morte, que morreu, ressuscitou e está vivendo eternamente. Nós nos entregarmos a Ele, não importa se vamos passar pelo sono da morte ou se vamos continuar vivos, um dia poderemos estar com Jesus, poderemos abraçá-lo e também reencontrar os nossos entes queridos. Muito bem, pastor Cristiano. O pastor explicando e lendo esses textos, eu me lembrei também de um texto aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, logo versículo 13, ele diz assim: olha, todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Então, de acordo com essa introdução aqui, esses versículos introdutórios deste assunto da ressurreição, nós percebemos aí o apóstolo Paulo dizendo que a gente não deve ficar sem esperança igual aqueles que não entendem sobre a ressurreição, que não entendem sobre a segunda vinda de Cristo, mas devemos ter esperança de reencontrar aqueles que nós amamos e que morreram em Cristo. Se nós formos fiéis a Cristo, nos apegarmos a Ele, nós vamos reencontrar, como o pastor Cristiano explicou. Queridos, eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês, a interação de vocês, e eu estou muito, muito feliz. Tem várias outras perguntas que nós não conseguimos responder todas aqui, né? Tem várias perguntas que foram feitas durante o estudo. As perguntas que nós respondemos, nós colhemos previamente de comentários feitos de um vídeo. Eu mencionei logo no início, eu não sei se você estava no início, mas eu mencionei de que vídeo que nós tiramos os comentários e fizemos as perguntas para nós conversarmos, responder essas perguntas hoje. Mas várias perguntas que você fez ou que está na sua mente e que nós não abordamos hoje, você pode fazer no formulário, que nós temos um formulário, é bem simples de preencher, só você clicar nesse link que está aí no chat e você preenche ali o seu nome, são os dados básicos, e também faça a sua pergunta, e com base nessas perguntas que vocês fizerem nos formulários, nós vamos nos organizar para fazer outros programas dando atenção a estas perguntas, ok? O pastor Davi parece que gostaria de falar algum detalhe também? Eu vi aqui um comentário de Alex Silva. Falou assim, olha, muito boas explicações, pastor, se referindo ao pastor Cristiano, né? Eu sou o Alex Silva, da cidade de São Benedito, Ceará. Gosto muito do canal Abrindo a Bíblia. Muito obrigado, Alex Silva. Então, como eu já havia falado para o André, falo mesmo para você. Se você quiser se aproximar mais de nós e conhecer mais, estudar outros assuntos, entre em contato conosco. Nosso contato está aí no chat e nós teremos o maior prazer de atender você, Alex, André e qualquer outro internauta, qualquer outro inscrito aí do canal Abrindo a Bíblia. Nós estamos aqui para juntos abrirmos a Bíblia e vermos o que Deus tem a nos falar em sua palavra, ok? Esta é a proposta do canal. Pastor Cristiano, muito obrigado, porque o pastor prontamente aceitou o nosso convite e dedicou esses momentos para juntos abrirmos a Bíblia
e estudarmos a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Cristiano. Eu que agradeço o pastor Joel, o pastor Davi, por esta oportunidade. E agradecemos especialmente aos nossos internautas que nos acompanharam. Que Deus abençoe você aonde você estiver, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E que um dia, se nós não nos encontrarmos aqui nesse mundo, venhamos a nos encontrar ali, juntos no reino de Deus. Esse é meu desejo, a minha oração. Amém. Amém. Pastor Davi, muito obrigado por estar conosco novamente aqui, dirigindo este programa. Foi muito boa a sua participação. Pastor Joel, muito obrigado pelo convite também aos nossos internautas. Foi muito bom ver a interação, as perguntas. E vamos guardar todos vocês em nosso coração e até a próxima terça-feira, né? Muito bem. O programa de hoje está terminando aqui, mas próxima terça-feira nós estaremos aqui. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, as verdadeiras manifestações do Espírito Santo. Tem muitas coisas, muitas crenças, muitas ideias relacionadas ao Espírito Santo, os dons do Espírito. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima terça-feira. Então, se você quer saber mais sobre isso, se você tem algum colega, algum amigo que gosta desse assunto ou tem alguma dúvida, convide. Terça-feira, às 19h30, ok? Nós vamos, neste momento, fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe cada internauta e que nos ajude a entender cada vez mais a sua santa e boa palavra. Nós vamos pedir ao pastor Cristiano que nos conduza nesta oração. Se você puder, nós te convidamos para que você se ajoelhe diante de Deus, nosso Criador e o nosso Salvador e mantenedor, enquanto vamos nos dirigir a Ele em oração. Querido, por esta maravilhosa oportunidade de abrirmos a Bíblia, a Tua Palavra e aprendermos segundo a Sua vontade. Rogamos uma bênção sobre este programa, que o mesmo continue sendo uma luz, um canal de bênçãos para levar a Tua Palavra a muitas pessoas. Te pedimos uma bênção especial sobre os internautas, os que acompanharam este estudo, que sejam grandemente abençoados com a luz da Sua Palavra. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima terça-feira concluímos este estudo em nome de Jesus e que a paz do Senhor seja com todos.